graça e a paz do Senhor, amém? Uma boa noite para todos, um grande abraço a todos que eu não abracei, que eu não vi, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui no templo hoje, mas eu gostaria nessa noite de tratar com você refletir na verdade com você sobre um assunto que se diz: quando o propósito vence o sentir, amém? Pode até tirar um pouquinho aqui do meu volume aqui, que eu acho que está um pouquinho. Então o tema de hoje é quando o propósito vence o sentir. E eu quero usar como base o Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 até o 46, amém? Mateus, capítulo 26, do versículo 36 até o 46, como base para nós trabalharmos. Eu vou ler esse na NVI, e os outros depois nós vamos trabalhar na NTLH, tá? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois discípulos e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, que período maravilhoso na tua presença, Pai. Meu Deus, como é bom exaltar e engrandecer o teu nome. Meu Deus, como é bom olhar para essa mesa posta diante de nós e podermos entender que, como filhos, nós temos acesso a essa mesa, Pai, porque o Senhor não poupou nem o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter acesso a essa mesa, Pai. Jesus, somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor abriu mão da sua própria vida, dos seus próprios desejos e vontades, para viver um propósito maior, a nossa salvação, Senhor. O que dizer, como agradecer ao Senhor por tudo isso? Nós poderíamos passar a noite toda aqui te adorando e te exaltando, e ainda assim não seria o suficiente. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, por esse tão grande amor. E nesse momento nós paramos para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, e pedimos que o teu Santo Espírito trabalhe dentro dos nossos corações,
fale no mais profundo e íntimo de cada um dos corações que aqui estão, e também do coração daqueles que estão de longe nos ouvindo. Que a minha voz chegue até eles, e que o teu Espírito acesse o coração de cada um deles. Pai, que nesta noite, todos que vieram até aqui, possam voltar, regressar para os seus lares, tocados, alcançados pela tua palavra, Pai. Eu dependo totalmente do Senhor. O Senhor é o supremo pastor, e eu sou apenas um servo teu aqui. E eu estou aqui para servir ao Senhor e ao corpo do Senhor aqui na terra. Usa-me, Pai, como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Vai falando comigo, vai me instruindo, Pai. Eu estou disponível para te obedecer em todas as coisas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de nós entrarmos diretamente na palavra, primeiramente, agradecer aos irmãos mais uma vez por mais um mês, nós conseguirmos colocar em prática o clamar sem cessar, essas 24 horas de oração, ali onde nós estamos na presença de Deus. E muitos de nós talvez não tenhamos esse entendimento do que significa isso para Deus, Mas, meu irmão, talvez você ache que sairmos uma vez por mês da nossa casa e estarmos aqui orando a Deus é algo como se fosse uma rotina dessa igreja. Não, querido, você não faz ideia do quanto isso fala diante do nosso Deus. Você não faz ideia do quanto isso move a mão de Deus, o trabalhar de Deus no meio da sua igreja. E que nós possamos, como eu sempre disse, até o nosso último dia aqui nessa terra, ou até quando o Senhor nos permitir fazer tudo isso, nós teremos aqui nesta casa, sempre, a última sexta-feira do mês, 24 horas de oração. Nós estaremos aqui orando nesse período, em todo o tempo, E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor ainda nos dará condições para fazermos isso todas as sextas-feiras. Eu creio que com o tempo o Senhor nos levará a esse lugar. Talvez ainda nós somos pequenos, muito pequenininhos, E é tão difícil juntar tudo isso, juntar todas as pessoas para isso. Mas eu creio que a multidão que o Senhor está separando e está reservando para esse lugar, ela já está a caminho e em breve ela chegará. E ela certamente nos ajudará a colocarmos tudo isso em prática. Amém? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu quero agradecer imensamente a todos que de alguma forma participaram e nos ajudaram a colocar em prática isso que Deus colocou no nosso coração. Amém? Eu ainda quero, dentro dessa noite, falar um pouquinho mais sobre o além do sentir, que é o tema ainda do nosso mês. Nós estamos encerrando o ciclo desse mês. E quando eu pensei, na verdade, nesta arte que está projetada aí, era exatamente nessa mensagem aqui que eu havia pensado, Deus já havia colocado no meu coração, e ela representa exatamente essa imagem. A mensagem representa exatamente essa imagem, E eu gostaria de começar com uma breve reflexão, para que você pudesse entender aonde eu quero chegar nessa noite. Imagine você aí no teu lugar, um atleta que está treinando para uma maratona muito, mas muito importante, talvez a maratona mais importante da sua vida. E pela manhã ele acorda às 4 horas da manhã, e ele olha lá para fora e ele vê um dia muito frio, um dia chuvoso, e ele olha para o corpo dele cansado, fadigado dos exercícios que ele já havia praticado no dia anterior. E talvez se você perguntasse para ele, o que ele estaria sentindo naquela hora, e ele fosse honesto, ele diria assim: a única coisa que eu posso dizer é que eu estou muito cansado
E o que eu gostaria de fato era de continuar deitado na minha cama, dormindo. Veja, esse momento, o sentir dele está dizendo: fique na cama. Assim como muitos de nós, muitas vezes o sentir, ele diz isso para você: fique na cama. Muitas vezes o sentir diz para você: fique sentado. Muitas vezes o sentir diz para você: não faça nada, saia desse lugar, não se envolva com isso. Muitas vezes o sentir, ele nos leva a isso. Mas aquele atleta, ele se levanta, ele calça o seu tênis e ele sai para correr debaixo daquela chuva, mesmo cansado e naquele frio. E talvez você pergunte: e por que ele fez isso? Porque o propósito dele era muito maior do que aquilo que ele estava sentindo. O propósito dele era muito maior do que aquilo que ele estava sentindo. Ele não estava fingindo que ele estava cansado, ele não estava fingindo que ele não estava com frio, mas ele simplesmente se decide levantar e caminhar na direção do alvo que ele tinha, e não trocar aquele alvo por um alívio momentâneo. Por um alívio momentâneo. Porque muitas vezes ficar na cama é um alívio momentâneo. Porque muitas vezes não se levantar, não assumir o seu papel, não assumir a sua responsabilidade, é só um alívio momentâneo. E é o que muitos de nós buscamos, esse alívio momentâneo, de não nos expor, de não nos envolver com algo maior, talvez com o propósito. E talvez você esteja aqui nessa noite me ouvindo, e você sabe o teu propósito, mas o sentir está dizendo para você: fique um pouquinho mais sentado. Talvez o sentir está dizendo para você: fique um pouquinho mais na cama. Talvez o sentir está dizendo para você: está frio lá fora, está chovendo lá fora, fique aqui em casa. Eu não sei o que o sentir está dizendo para você, mas uma coisa eu quero frisar para você nessa noite: o propósito, ele precisa ser maior na sua vida do que aquilo que você está sentindo. Eu repito a você: o seu propósito, ele precisa ser maior do que aquilo que você está sentindo. Amém? Muitas vezes nós tratamos a nossa vida, eu tenho a impressão, de que nós conduzimos a nossa vida como se nós tivéssemos que sentir vontade de obedecer a Deus. Hoje eu estou sentindo vontade de obedecer a Deus. Meu irmão, obedecer a Deus não é sentimento. Obedecer a Deus é decisão. Não existe sentimento para se obedecer a Deus. Existe posicionamento, decisão. Para que você viva um propósito, para que você cumpra um propósito, para que você viva uma missão ou cumpra uma missão nessa terra, não envolve sentimento, envolve decisão. E talvez seja por isso que muitos de nós não nos decidimos. Talvez seja por isso que muitos de nós não vivamos o propósito que Deus tem para nós. Porque o sentimento, ele sempre grita mais alto. Mas você vai ter que abrir mão de tudo isso. Mas você vai ter que deixar para trás isso. Mas você também vai ter que largar isso. E aí você coloca tudo isso numa balança. E certamente o sentimento vence. E você fica parado no mesmo lugar que você está. E eu separei aqui 3 tópicos
para nós refletirmos, na verdade, nessa noite tão especial que nós estamos aqui vivendo, um memorial, né? Um propósito que venceu um sentir. Isso aqui é um propósito que venceu um sentimento, porque houve um sentimento, mas o propósito era superior a esse sentimento. Amém? Então, o primeiro tópico que eu quero trazer para nós refletirmos nessa noite é a humanidade que não se esconde. A humanidade que não se esconde. E eu queria voltar lá no versículo 37 e 38. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Veja, Jesus aqui, o homem, ele estava diante do maior desafio do ministério dele, da vida dele, do propósito dele nesta terra. Ele estava perto, muito próximo de viver ou de concluir a missão que ele tinha nessa terra. Agora imagine você, quando nós recebemos uma notícia de uma enfermidade, como nós ficamos? Quando você recebe do médico uma notícia: olha, você está enfermo. Nós já saímos daquele lugar preocupados, né, pensando em fazer algo, mas Jesus não, ele estava diante de uma crucificação. Imagine o homem Jesus, pensando o que estava esperando por ele um pouquinho mais adiante. E ele então, obviamente, que ele faz exatamente o que a maioria faria. Ele convida, ele chama para perto dele aqueles que ele tinha como mais chegados dele. E ele fala: venham comigo, venham me ajudar a orar, né? Então Jesus, ele sentiu medo. Jesus, ele sentiu uma tristeza profunda. Jesus, ele sente uma angústia, porque a própria palavra diz: Jesus se sente abandonado. Abandonado. E olha que interessante, né? Essas palavras que Jesus diz, ele diz assim: fiquem aqui e vigiem comigo. Por que Jesus disse isso? Fiquem aqui e vigiem comigo, porque talvez a sensação que ele tinha é que ele estava sozinho ali. Haviam pessoas ali com ele, mas nenhuma delas estavam sequer preocupadas. Talvez cansadas, talvez distraídas. E Jesus, ele sente esse abandono, indo para a cruz, olhando para o lado, homens que caminharam com ele, homens que ele investiu 3 anos de ministério, ensinando e discipulando e capacitando cada um deles. E esses, quando ele volta, estavam dormindo. Então Jesus, ele se sente abandonado, entristecido. E queridos, ele não esconde isso. Ele não escondeu isso. Está relatado ali na palavra dele. Ele fez questão de relatar isso. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso a você porque se Jesus, ele se sentiu triste, porque se Jesus se sentiu angustiado, porque se Jesus se sentiu abandonado, eu e você também podemos nos sentir. Eu e você também temos o direito de muitas vezes nos sentir assim. Veja, admitir o medo não é falta de fé. Admitir o medo não é falta de fé. O que você não pode é ser paralisado por esse medo. O medo não pode te paralisar, mas sentir o medo faz parte da nossa caminhada. E olha o que a palavra de Deus, ela nos ensina em Hebreus capítulo 4, versículo 15 ao 16. Essa nós já vamos para NTLH, tá? Daqui para frente NTLH.
olha o que ele diz: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre. Diga assim: eu vou encontrar graça sempre. Isso eu quero que você entenda, meu irmão. Essas palavras têm um peso muito grande. Então, quando você sentir medo, quando você sentir inseguro, entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Se você for até Ele, você vai encontrar o quê? Diga: graça. Um favor que eu e você não merecemos. Isso é lindo demais. Isso enche o meu coração de alegria. Então nós encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Sempre. Então, quando você estiver com medo, quando você estiver angustiado, inseguro, se sentindo abandonado, o que você deve fazer? Você deve ir até o Senhor, porque o Senhor, Ele se compadece das nossas fraquezas. Jesus se compadece das tuas fraquezas. E talvez o inimigo, ele queira dizer a você que você é um fraco, que você é um incapaz, que você não vai conseguir nada. Mas nessa noite eu estou dizendo para você, Jesus está dizendo que se você estiver sentindo medo, fraqueza, que você procure a Ele, e você encontrará graça sempre quando você precisar da ajuda dEle, porque Ele se compadece das tuas fraquezas. Então, pastor, quer dizer que eu posso sentir medo? Sim, você pode. Faz parte do processo. O que você não pode é deixar esse medo paralisar você do que você precisa viver em Deus. Ou o que você precisa é não deixar que esse sentimento seja maior que o propósito que Deus tem para a sua vida. E eu posso tranquilamente, mas tranquilamente, afirmar que aqui, nessa noite, existem pessoas sentadas aqui e pessoas aí em casa me ouvindo, que ainda não se levantaram, porque o medo tem sido maior do que o propósito. O medo tem falado mais alto do que o propósito. Amém? O segundo tópico que eu quero falar nessa noite, quero refletir nesta noite, é o sentir versus o propósito. O sentir versus o propósito. Vamos lá para o versículo 39. Isso. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, diga contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Veja, querido, escute. O sentimento, ele grita para que haja de mim e de você o livramento. O sentimento, ele leva a gente a gritar para que Deus nos livre daquilo. O sentimento nos leva a gritar para que Deus nos afaste daquilo. O sentimento, ele sempre vai te levar para isso. Mas o propósito não. O propósito te leva a entender o objetivo da redenção. O propósito, ele te leva a entender o plano da salvação, o plano da redenção. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. O sentimento que ele estava sentindo ali
gritava para que ele fosse afastado daquele cálice. Mas o propósito levou ele a entender o plano da redenção e o quanto isso era necessário. E o grande segredo aqui, quando nós falamos de propósito versus sentimento ou sentir, está exatamente nessa palavrinha que eu pedi para você repetir aqui. Contudo. Em algumas versões ela diz todavia. E o que esse contudo ou essa todavia significa? Essa palavra significa a transição da minha vontade para a vontade de Deus. Ou seja, é quando eu abro mão daquilo que eu quero, para que a vontade de Deus se cumpra através da minha vida, mesmo que isso custe tudo na minha vida. E eu não sei se você consegue entender isso. Às vezes eu acho que eu estou falando e talvez você não entenda isso. Quando ele está dizendo ali contudo, ou em outras versões ele está dizendo todavia, é como se ele estivesse dizendo assim: sabe Deus, a minha vontade agora, ela caiu, e é a tua vontade que vai prevalecer, e ainda que isso custe a minha própria vida, e acredite, custou. E a minha pergunta para você nessa noite é: você teria coragem de dizer contudo, todavia, para Deus? Nas tuas orações hoje, você teria coragem de dizer assim: Deus, isso e aquilo, contudo, seja feita a tua vontade. E esse seja feita a tua vontade, acredite, é um ato de guerra contra o meu e o seu ego. Esse seja feita a minha vontade, a tua vontade, é exatamente dizer não para a minha vontade. E o que eu quero e o que você quer é a minha e a sua vontade, e não a vontade de Deus. Você pode ter certeza disso. Se você olhar para a sua vida ao longo dessa semana que passou, olhe para a sua vida, olhe para as suas decisões, para os teus compromissos, e responda aí dentro do teu coração: qual foi a vontade que prevaleceu? A sua ou a de Deus? Seja sincero, saia da janela e vá para o espelho agora, e diante do espelho responda para você mesmo: qual foi a vontade que prevaleceu ao longo dessa semana? A sua vontade ou a vontade de Deus? Quem vai dizer isso, meu irmão? É a sua agenda, os teus compromissos, a vida que você levou ao longo dessa semana. Talvez muitos estejam aqui e nem perto de Deus estiveram ao longo dessa semana, nem a palavra de Deus pegaram ao longo dessa semana. E eu sei que talvez muitos vão dizer assim para mim: pastor, é fácil para você dizer, porque você fica aí vivendo para as coisas de Deus, mas eu tenho uma vida corrida, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meu irmão, ainda que você justifique tudo isso, você precisa rever o que está dentro do teu coração. Talvez tenha um ídolo aí dentro. Talvez você esteja carregando aí dentro do teu coração um ídolo, e o teu ídolo pode ser uma carreira profissional, e o teu ídolo pode ser dinheiro, o teu ídolo pode ser poder, fama, o teu ídolo pode ser a sua própria família, o teu ídolo pode ser a sua televisão, o teu ídolo pode ser o seu sofá, o teu ídolo pode ser um monte de coisas. E talvez seja em função disso que você está vivendo a sua vida. Ontem eu estava sentado com um grande homem de Deus, um grande amigo nosso, né? Pelo menos
eu creio que uns 16 anos que eu não o via, né? E ele estava morando na Inglaterra, e ele voltou da Inglaterra para cá, e ele veio direto para Itupeva, e ele estava no ônibus vindo para Itupeva, e ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou para mim: cara, eu estou chegando em Itupeva e eu queria muito falar com você. Como nós podemos fazer para tomarmos um café? Eu falei para ele: cara, depois da 1 hora eu te procuro e a gente conversa e tal. E aí a gente sentou, a gente conversou um pouco, né? Uma história, nós teríamos que nos encontrar pelo menos por 1 ano ali para poder colocar a história em dia, né? Mas ele me disse uma coisa muito interessante. Ele falou: sabe por que eu estou de volta? Porque eu estava num lugar aonde as pessoas só queriam uma coisa: ganhar dinheiro. Vidas vazias, famílias vazias, sem nada, só tinham dinheiro. E ele chegou à conclusão de que ele não queria estar naquele lugar, e por isso ele deixou tudo e voltou embora. Ele tem uma irmã que mora lá, e ele foi para lá em busca de algo através da vida da irmã dele, mas ele chegou a essa conclusão. E eu digo a você, meu irmão, qual é o teu ídolo hoje? Para o que você tem vivido? Para Cristo? Não adianta você dizer com a sua boca: é Cristo, pastor. Não, as tuas ações, o teu caminhar, a direção para onde você está indo é que vai dizer se é Cristo ou não. E talvez você possa de novo dizer para mim: mas é muito fácil para você, pastor, dizer isso. É fácil deixar tudo, é fácil abandonar tudo, é fácil largar tudo e ficar anos da minha vida sem ter o que comer, ou sem ter um dinheiro para receber, vivendo da prova de Deus. Não é fácil, mas eu tomei uma decisão na minha vida lá atrás. Eu fiz uma escolha. Eu estava talvez no mesmo lugar que você, mas eu me decidi e eu fui na direção de Cristo. Então não é fácil, eu sei que não é fácil, mas uma coisa você precisa entender: se você quer de fato viver o propósito, o sentimento não pode te impedir. E acredite, o sentimento gritava, o tempo todo ele gritava. Como você vai sustentar sua família? Como você vai viver? Como as coisas vão acontecer? Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos, o dia que nós estávamos preocupados em achar um lugar para nós congregarmos. E eu dizia: Deus, aonde nós vamos congregar? Não temos um lugar, não temos um espaço, Deus. Nós não temos dinheiro para pagar um aluguel, Deus. E eu me lembro que a Paulinha, ela falou para nós: olha, tem uma chácara assim assado, e uma chácara boa, onde o pai do Beto morou com o Beto lá há muitos anos. E vamos conversar lá. E eu irmãos, pensa numa incredulidade. E eu disse para ela: Paulinha, mas Paulinha, se nós não estamos conseguindo achar um lugar aqui na cidade de 2x2, como é que nós vamos pegar uma chácara, Paulinha? Ela falou: não, a gente já tem. Vamos conversar e vamos ver o que vai acontecer. Eu falei: então vamos conversar. E nós fomos conversar. E meu irmão, você não acredita, nós ficamos 3 anos, né, mais até eu acho, naquele lugar, e nós não pagávamos nada, meu irmão. É uma coisa impressionante. Mas uma coisa você precisa entender: se você não decidir dizer aquilo, contudo, todavia, você tem o controle da tua vida nas tuas mãos. Se você não entender isso, você vai continuar vivendo a sua vontade, mas a vontade de Deus não irá acontecer na sua vida. E esse é o maior desafio de cada um de nós. Porque eu não estou aqui falando nenhum tipo de novidade, mas eu sei que o que eu estou falando aqui está cutucando aí. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 9, 25 até o 27.
todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha isso, meu irmão. E ele continua, olha o versículo 26: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, perdido por aí. Não, eu luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu esmurro o meu corpo e eu faço dele o meu escravo. Não é o meu corpo que manda, não são as minhas vontades que mandam, não, é o Deus que manda, é o Espírito de Deus que manda. Eu arrebento o meu corpo, eu destruo ele, porque acredite, se tem alguém que não quer viver o propósito de Deus, é a tua carne. A tua carne não quer viver o propósito de Deus, porque a tua carne, ela é inclinada para o mal. A minha carne é inclinada para o mal. Ela não está disposta a abrir mão de nada. Pelo contrário, o que ela quer, de fato, é conquistar coisas e não abrir mão de coisas. E como você tem tratado o seu corpo? E como você tem se tratado? E eu também não estou dizendo aqui que é para você voltar para sua casa e se arrebentar, se matar, se mutilar. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo para você é que você precisa tratar mais sério com você mesmo. Você precisa levar um pouco mais sério as coisas com você mesmo. Porque às vezes, irmãos, com os outros nós somos crentes, mas com a gente mesmo, pensa numa compaixão e numa misericórdia. O irmãozinho pisou na bola. Queima, Jesus. Queima, Pai. Queima agora. Manda fogo do céu, mete fogo nele. Isso, Pai, agora. Vai. Em nome de Jesus. Agora, quando a gente erra, Senhor, Tu és tão bondoso em compaixão e misericórdia. Vai lá no Salmo 51. Pequei contra Ti, somente contra Ti eu pequei. E eu fiz o que o Senhor detesta. Mas na bondade e na misericórdia do Senhor, talvez você precise ser um pouquinho mais radical com você mesmo. Amém? Terceiro tópico que eu quero levar nós refletirmos nessa noite: o propósito sempre será maior que o conforto. Versículo 42 até o 44 de Mateus. Amém? E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a sua vontade, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E então os deixou novamente, e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Escute, o conforto é temporário, a decisão de obediência é eterna. Diga assim: o conforto é temporário, mas o fruto da obediência é eterno. E eu pergunto para você agora: qual é o teu Getsemane? Qual é o teu Getsemane nesta noite? Qual é o teu Getsemane nesta noite? Lembre, o Getsemane pode ser o início de um grande milagre na sua vida. Jesus estava ali, se preparando para algo nada mais, nada menos do que a ressurreição, do que a redenção do mundo. E eu e você? E eu e você? Acredite, meu irmão, Deus não remove o cálice,
E ouça bem isso: Deus não vai remover o cálice, para que eu e você possamos provar da ressurreição, para que eu e você possamos entender essa ressurreição. Muitos de nós oramos pedindo para que Ele tire o cálice, mas Ele não vai tirar o cálice. E sabe por que Ele não vai tirar o cálice? Porque eu e você precisamos nos posicionar. Tem muitos orando aí: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, tira de mim esse caminho, Senhor. E é como se Deus dissesse: meu filho, você não entendeu ainda. Você vai ficar aí um bom tempo pedindo, e não vai acontecer nada. Jesus orou pela terceira vez. E qual foi a resposta? Um silêncio. E eu pergunto novamente a você: qual é o teu Getsemane? O que o Senhor tem pedido para você? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? O que é que você deveria estar fazendo, que você ainda não está fazendo? Porque os sentimentos estão se sobressaindo ao teu propósito. Eu sei, pastor, cuidar de vida dá muito trabalho, pastor. Dá mesmo. Pastor, eu vou ter que abrir mão de tudo isso aqui para vai ter. Mas deixa eu te lembrar de algo muito importante aí. Continua orando. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Continua orando aí. Irmão, pensa, você vai orar bastante. E adivinha qual vai ser a resposta de Deus? Volta lá, pega o teu cálice e faça o que você tem que fazer. Isaías 53, 11 e 12. Depois de tanto sofrimento, essas palavras elas mexem comigo, porque são palavras para mim e para você também. Está falando de Jesus, mas eu queria que você tomasse posse disso. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação e ficará completamente satisfeito. Preste atenção, meu irmão. Depois de tanto sofrimento, você também ficará feliz. Depois de tanto sofrimento e dedicação, você ficará completamente satisfeito. Pode ter certeza disso. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, e ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Agora veja, meu irmão, esse é o amor de Jesus por mim e por você. Essa é a atitude de Jesus por mim e por você, o propósito de Jesus por mim e por você. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que essa palavra também é para mim e para você. E você acha que você vai perder a sua vida nessa terra? Não! Quando você começar a gastar a sua vida nessa terra, Deus vai preparar para você na eternidade uma mansão celestial. Muitos de nós estamos trocando barracos aqui na terra por mansões no céu. Acorde! Acorde enquanto é tempo. Escute o que eu estou te dizendo. Não espere
Não espere o dia em que você não terá mais chances de dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, porque passou. Faça como Isaías, quando ele ouviu: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Como é difícil para nós isso. A impressão que eu tenho é que tudo tem mais importância e mais valor do que o propósito de Deus. Você acha mesmo que Deus vai deixar faltar comida na sua mesa? Eu posso te afirmar: não! Porque Ele não deixou faltar na minha. Você acha mesmo que Deus não vai cuidar dos teus filhos? Não! Porque Ele cuida do meu. O grande problema talvez seja o ídolo que habita dentro do teu coração, que tem muito mais força e muito mais poder do que o próprio Deus, que são as conquistas, que são os lugares que eu e você queremos chegar. Meu irmão, a maior conquista que um cristão pode conquistar na sua vida é um dia chegar diante do leão da tribo de Judá e ouvir as seguintes palavras: bem-vindo, bendito do meu Pai, a sua casa, a sua morada. É isso que eu e você temos que almejar, meu irmão. É isso que eu e você temos que almejar. Essa terra, esse mundo, esse lugar já caiu há muito tempo e cada vez está piorando, e eu e você ainda estamos presos a tudo isso, quando na verdade agora era a hora de nós nos apegarmos a Deus. Mas eu olho para a agenda, e como que eu vou deixar o Netflix? Como que eu vou deixar o meu passeio? Como que eu vou deixar o meu descanso? Como que eu vou deixar as minhas coisas que eu gosto? Como que eu vou deixar isso? Como que eu vou deixar aquilo? Como que eu... Não. Mas Ele morreu por você na cruz. Ele deixou tudo. Ele abriu mão de todas as vontades dele, de todos os planos, de todos os projetos. Acredite, ele tinha. Mas havia um propósito para ele nessa terra, que era maior do que tudo. E eu repito, você tem um propósito nessa terra, que é maior do que tudo também. Mas não adianta você saber disso e não se levantar na direção desse propósito, porque vai ser só mais um com um propósito. Se eu pegasse você agora e eu levasse você aqui em cima no Ana Luísa, num lugar que chama Jardim das Flores, e nós começássemos a andar nos corredores ali do cemitério, eu te garanto que você passaria pelo meio de um monte de propósitos que estão sepultados e enterrados por pessoas que não tiveram coragem de viver o seu propósito, porque o sentimento a impediu de viver. Eu não tenho dúvida que ali há pastores, missionários, evangelistas, homens e mulheres que mudariam a cidade de Itupeva, mas não mudaram, porque o medo os impediu de viver isso. A incerteza, a insegurança, o medo de sair do barco e pisar num lugar que você não conhece, o medo de viver de escassez ou na escassez, de não ter mais a certeza ou a segurança. Como é bom termos o controle de tudo. Como é bom estarmos no controle de tudo. Como é bom ditarmos as regras. Me perdoe por essa palavra, mas você é um tolo. Você não está, nunca esteve e nunca estará no controle de nada na sua vida. O Senhor permite que você ache que você está no controle, mas na hora que Ele quiser,
Ele traz aqui na mão dele, na hora e no momento que ele quiser. Não seja tolo. Não seja tolo. O sentimento, ele não pode ser o seu governante. Nós precisamos enxergar além da dor. Enxergue além da dor, meu irmão. Abra os teus olhos, eleve os teus olhos. Olha além da dor, do sofrimento. Você precisa enxergar além das dificuldades. Porque se você olhar para a dor, se você olhar para a dificuldade, elas vão te impedir de ir. Você precisa olhar e enxergar além dos problemas. Porque a primeira coisa que você vai ver são problemas. E por que eu estou dizendo para você que nós temos que enxergar além? Porque é o que está além que vai me levar e vai te levar a viver o sobrenatural de Deus. É o que está além, meu irmão. Preste atenção. Jesus, e eu estava pensando sobre isso hoje, meditando sobre isso. Jesus estava ali no Getsemane. Judas chega e Judas dá um beijo na face de Jesus. E Jesus diz para ele: Judas, tu me traz com um beijo. Imagine se fosse eu e você. Estava rolando até hoje no meio do mato com Judas, na porrada, pau torando, Pedro com as facas, já metendo facada para todo lado, aquela doideira toda. Para tudo, vocês não entenderam nada. Vocês não conseguem enxergar além do que eu estou enxergando. Leve os teus olhos. Irmão, você não faz ideia. Olha o que nós acabamos de ler em Isaías 53. Olha o que estava proposto a Jesus. Você vai passar pela cruz, mas tem algo te esperando aqui, filho, que você não faz ideia do que te aguarda. Meu irmão, você não faz ideia do que te aguarda, querido. Você não faz ideia do que Deus quer fazer na sua vida. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. Às vezes nós olhamos, né? Toda aquela encenação de Jesus, da crucificação de Jesus. Talvez no físico tudo aquilo era muito real, porque o físico não tem como. Ele vai suportar, ele vai sofrer com as dores, com as chagas, com tudo aquilo, né, que está acontecendo. Mas, meu irmão, eu imagino Jesus no espírito carregando aquela cruz. Você não faz ideia, meu irmão. Você não faz ideia. Jesus carregando aquela cruz no espírito, enquanto todo mundo estava olhando: ai, coitadinho dele, ai, tadinho dele, ai, que maldade que estão fazendo com ele. Eu imagino Jesus já olhando para o céu e esperando o que estava vindo. Ai, crucifica logo, prega logo. Os caras vai, prega de uma vez. Meu irmão, como é difícil para nós entendermos isso. Como é difícil para nós. Olhe para as promessas de Deus para a sua vida. Pare de olhar para os problemas. Para de olhar para as coisas, para as dificuldades. Mas olhe para as promessas. O tempo todo nós estamos olhando para os problemas, para as dificuldades. Mas nessa noite eu estou dizendo para você: olhe para a promessa.
porque fiel para cumprir é aquele que prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida, meu irmão. E eu quero encerrar com Romanos, capítulo 8, versículo 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu não sei. Não está dizendo que você vai para o inferno aqui não, querido. É a glória que vai te ser revelada. Olha o que a palavra de Deus está dizendo assim, está dizendo para mim e para você aqui, ó. Eu penso que o que sofremos durante essa vida, a nossa vida aqui, não pode ser comparado de modo algum. Você acha mesmo que você sofre? Muitos de nós temos isso, né? Não, pastor, é que eu sofro mesmo, sabe? Tem gente que tem essa síndrome, né? Acabei de sair do médico agora, o médico falou que eu vou ter que cortar as 2 pernas. É, meu irmão. Para mim, ele falou que eu vou ter que cortar a cintura. Acabei de sair do médico agora, ele falou que eu perdi os 2 olhos. É, meu irmão, o que eu fui falou que eu perdi a cabeça. Sabe aquelas coisas assim? Misericórdia. É problema. Você consegue mandar uma mensagem para o irmão? Ah, é muito difícil, pastor. Nossa. Meu Deus. Você consegue fazer uma visitinha? Você consegue dar uma carona pro irmãozinho? Você consegue? Nossa, pastor, para mim não dá, sabe? Ai, meu Deus. Difícil. Tem horas em que a gente até tem que orar, sabe? Senhor, me ajuda ele, irmão. Ajuda ele, Deus, porque tá difícil para ele, dá uma carona. Meu pai. Eu quero encerrar dizendo uma frase para você. Você ainda não chegou na sua casa. Ouça bem o que eu estou te dizendo. Você ainda não chegou na sua casa. A sua casa não é aqui. Esse lugar que você mora hoje é transitório. E em pouco tempo, ele será queimado pelo fogo. Porque a sua casa é eterna, junto do nosso Deus. Em um lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá medo, não haverá angústia, não haverá abandono, não haverá nada. E por que é que você está trocando isso? Por coisas tão pequenas dessa terra. Eu volto e repito a você: quem é o teu ídolo? Porque se Jesus for o teu Senhor, a sua vida tem que mostrar isso. Do contrário, é outra pessoa que está ocupando o lugar de Jesus na sua vida. É outra pessoa. Feche os teus olhos. Pessoal do louvor, nós estamos passando para o momento da ceia.